Nós lemos Lucas e aqui nós encontramos a história, o relato, que não é história, é um relato, é uma história com H, mas na verdade é um relato em que Jesus deixou escrito com respeito ao apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele era muito ousado. Eu fiz uma besteira, anotei no meu celular. E o meu celular não é como os computadores, que eles ficam acesos o tempo todo. Então vai me dar um pouco de trabalho aqui, né? Eu sempre gosto de sentar no computador e escrever aquilo que Jesus me dá, porque aí eu não esqueço. Mas hoje eu falei, vou deixar aqui no celular, quem sabe a gente consegue, mas dá mais trabalho, viu, irmãos? É que eu, querendo ser moderno, eu vejo esses pregadores tudo com tablet em cima e pregando, eu falei, acho que eu tenho que arrumar um negócio desse, irmão, né? Mas não tô me dando muito com a tecnologia. Mas vamos lá. Vamos pensar o seguinte, esse texto que nós lemos, principalmente o 54, na última frase diz, e Pedro seguia-o de longe. Os irmãos vão perceber que quando nós tomamos essa decisão de seguir Jesus de longe, nós temos muita dificuldade. Veja bem, se você olhasse esse texto, voltasse um pouquinho para trás, eu anotei para não esquecer. Pedro, no verso 34 do mesmo capítulo, ele foi avisado. Jesus chegou e falou, Pedro, Satanás está querendo se andar com você, mas eu roguei ao Pai para que isso não aconteça. Aí quando chega, é isso mesmo? É lá. Não, aí um pouco antes já tinha dito isso, e no 34 ele diz que antes que o galo cante, 3 vezes Pedro negaria. Isso no 34. Quando chega no 50, põe o 50. Quando chega no 50, Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Lá no Getsêmani, Pedro está afoito, falando, não, Jesus, deixa com nós, que nós manda esse povo tudo, e aquela coisa toda, aquela guerra. E quando chega no 54, os irmãos vão perceber que Jesus, a Bíblia está dizendo que Pedro seguia Jesus de longe, não é? No 54, e Pedro seguia Jesus então de longe. Quando você chega um pouco mais além, no 57, você vai encontrar Pedro negando Jesus. Então veja bem, são fatos que aconteceram, não demorou, falou, olha, Jesus avisou, e passou 2 anos, e 3 anos, e Pedro tinha esquecido. Não, foi fatos seguintes, foi fato de dias, de momentos, e foi com muita rapidez. Na verdade, irmão, se você observar esse texto, Pedro tinha cara de crente, não é? Pedro tinha cara de crente. Pedro estava assentado quando ele teve uma dificuldade, porque ele tinha cara de crente, ele tinha o linguajar de crente, ele parecia com crente, ele era do mesmo lugar, porque na verdade ele era do mesmo lugar de Jesus, então na verdade ele era da mesma comunidade de Jesus. Então Pedro tinha tudo e demonstrava ser crente, não é? Mas ele fez uma coisa errada, ele assentou-se na roda dos incrédulos. Ele foi esquentar o fogo, você pode ler aí o texto, que ele foi esquentar fogo lá na roda dos incrédulos. E a Bíblia diz então que Pedro, quando Jesus foi preso, ele seguia Jesus de longe. E Pedro começou então a ter algumas dificuldades. Uma delas é ir assentar lá junto com os incrédulos. Você percebe que no 57, então, Pedro nega ao Senhor Jesus. E ele consegue se negando a Jesus nos próximos versículos. Agora vamos aqui analisar um pouquinho. Qual é a sorte de Jesus, ou de Pedro? A sorte de Pedro é que Jesus vê. 2, ele se arrepende. Então preste atenção nisso. Pedro é avisado, Pedro está afoito, seguindo Jesus, cortou a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote. Pedro
começa a distanciar porque a coisa começa a complicar. Sabe o que acontece, irmão? É porque às vezes ficar perto de Jesus há muita pressão. O que aconteceu com Pedro? Eu queria que vocês pensassem um pouco comigo, porque o Espírito Santo revelou umas coisas muito bonitas dentro desse texto. Eu acho que eu não vou conseguir transmitir tudo, porque tem coisas que às vezes Deus fala que é só para mim, mas eu queria transmitir um pouco para vocês o que Deus tem falado ao meu coração. Veja, Pedro, ele começou a seguir Jesus de longe. Por quê? Porque perto de Jesus tinha uma pressão muito grande. Jesus estava sendo preso, Jesus estava no meio dos malfeitores, Jesus estava no meio das pessoas, dos seus algozes, não é? E às vezes o que acontece? Quando você segue Jesus de perto, você sente a opressão, ou seja, você enfrenta demônios, você enfrenta a situação. Então, qual é a tendência do ser humano? É afastar-se um pouco de Jesus. Porque conforme a gente, irmão Hinaldo, a gente afasta um pouquinho de Jesus, Satanás já não dá muita bola para a gente. Tem gente que fala, pastor, eu não tenho problema. Mas também não tem fruto, não é? Você já reparou? Não tem nenhum problema, pastor. Não tem, mas também não tem fruto, porque não está ligado na videira, não está perto de Jesus. Porque perto de Jesus, sempre quem tem fruto vai levar umas pedradas, vai ou não vai? Não é? Diz aí que só tacam pedra na árvore em que tem fruto. Quando não tem fruto, ninguém nem liga para uma árvore, você passa debaixo de tantas aí, né? E até reclama, que sujeira que essa árvore faz, cai só folha. Outra você reclama, tem umas que soltam uma semente grandona e suja tudo a rua, fica uns negócios horríveis, e a gente só reclama. Mas quando você passa, esses dias eu fui numa cidade e eles plantaram só frutas na rua, muito bonito, e muitas frutas na rua, e você via aqueles pés de manga de qualidade, carregado, você via algumas frutas, então achei muito interessante. Então aquilo chama a atenção da gente. Por quê? Porque é um pé de fruta que está frutificando. Irmão, quando você está perto de Jesus, então sempre há opressão. Por quê? O inimigo quer que a gente saia de perto de Jesus. Foi o que aconteceu. Quando a pressão pegou, Pedro falou, opa, estou fora. Quando a coisa apertou, Pedro falou, estou fora. Se Jesus já curou a orelha do sumo sacerdote, e o povo já prendeu eles, e ele começou a se afastar, e chegou um ponto que aonde Jesus foi levado para ali, e foi levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro andando de longe, e de repente tinha uma fogueirinha, ele assentou lá, e na roda dos incrédulos, e ele então começou a se afastar, e esse afastamento do Senhor, não é? Lá ele cortou a orelha, irmão, passou a mão na espada e falou, que é isso, rapaz? É nós aqui, né? Estava perto de Jesus, estava forte para burro, né? Com nós aqui, que você está pensando o quê? Mas aí quando ele ficou longe de Jesus, uma criada, irmão, Pedro, olha que Pedro era um industriário, Pedro era um comerciante, Pedro não era qualquer um, ele era leigo, mas ele era um homem de negócio. Então, veja bem, ele não era para ter receio de uma criada, mas quando a criada na roda falou, esse camarada parece com ele, e ele falou, ei, não é eu não, porque a distância de Jesus fez com que Pedro perdesse aquele ímpeto. Pedro agora não tinha mais aquela força de passar a mão na espada e cortar a orelha do servo. Irmão, ele arriscou ou não arriscou? Porque o sumo sacerdote podia ter dado umas lapadas nele ali, mas não. Lá ele estava com essa coisa toda, porque, irmão, quando nós estamos perto de Jesus, a nossa força é uma. Quando estamos longe de Jesus, completamente vamos perdendo a força. E veja o que aconteceu dentro desse texto, e nós entendemos que essa distância de Pedro foi fazendo com que ele perdesse então o que? Perdesse a força de testemunhar, de dizer quem ele era, de se identificar com Jesus. Veja bem que ele não se identifica mais. Por 3 vezes, e ele tinha sido avisado. Ele falou, Senhor, deixa comigo, nós vamos com o Senhor. E aí Jesus olhou e falou, Pedro, antes que o galo cante nesta noite, 3 vezes me negarás. E aí, ele tinha sido avisado.
Mas a distância de Jesus fez com que ele negasse o Senhor Jesus. Negou a primeira vez. Aí aparece um outro homem e diz: rapaz, você é assim, você tem jeito, né? Você tem o jeito assim de... Não sou não, você não sabe do que você está falando. E aí aparece outro e fala: não, mas você é galileu, rapaz, você é igualzinho. Não tem nada a ver. Na verdade, irmão, a distância fez com que ele não se identificasse com Jesus. Você está entendendo? Conforme a gente afasta da presença, ou seja, conforme a gente se afasta de Jesus, a gente não se identifica com Jesus. Aí a gente passa então a viver à mercê não vem não. Por quê? Porque na verdade nós não temos o poder de se identificar, o poder da identificação, que o que nos identifica com Jesus é a sua presença. A presença de Jesus é que identifica o crente. Você já reparou que quando o crente tem a presença de Jesus, ele é identificado, você identifica facilmente. Mas quando nós não temos, quando estamos longe, nós não temos. Agora vamos ver uma coisa aqui interessante. O que isso quer dizer para os nossos dias? Veja, nós analisamos aqui o seguinte. Então Pedro acabou negando, e a sorte de Pedro é que quando ele negou a terceira vez, a Bíblia diz que Jesus, né? Jesus, veja aí, no 61, diz o seguinte: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Então veja, a sorte de Pedro, a sorte de Pedro é que ele tinha Jesus olhando para ele. 2, Pedro se arrependeu. Aí está a vantagem, a sorte, ou seja, por que Pedro não se perdeu como Judas, por exemplo? Porque Pedro, Jesus estava olhando para ele, e além de Jesus estar olhando para ele, a Bíblia diz que Judas saiu para fazer besteira. Pedro estava ali, e com isso, se você pegar uma imaginação, você vai ver que Pedro permaneceu, ainda que na sua fraqueza, ainda que na sua limitação, Jesus estava olhando para ele, Jesus tinha um projeto na vida dele, e Pedro se arrependeu. A Bíblia, em outra versão, em outro lugar, diz que Pedro se arrependeu amargamente. Pedro agora chorou amargamente. Pedro agora vai então, aqui mesmo diz, chorou amargamente. Ou seja, Pedro agora, Jesus fita nele, e agora Pedro então chora, e vai chorar num lugar à parte. Veja bem, meus irmãos, sabe qual é a nossa sorte hoje? A nossa sorte é exatamente isso, que Jesus está olhando direto para nós. Às vezes nós estamos em dificuldade, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: aonde estamos assentados? Em que roda nós estamos assentados? Qual é a nossa condição com respeito a Jesus? Estamos seguindo Jesus de perto ou estamos seguindo Jesus de longe? Qual é a nossa relação com Jesus? Porque a sorte nossa de nós estarmos de pé hoje é porque o Senhor Jesus continua olhando para nós. Aonde você e eu estamos? Aonde? Qual é a nossa condição de estar? Onde você e eu estamos? Qual é a nossa verdadeira condição? Olha, pastor, eu estou numa condição de fraqueza, por exemplo. Eu tenho enfrentado muitas fraquezas, mas eu quero dizer para você, Jesus continua olhando para você. A atitude da nossa atitude vai trazer a diferença. Se nós nos arrependermos, nós vamos obter vitória. Entendeu como é que é? O segredo da vitória de Pedro foi Jesus olhando e se arrepender. O segredo é Jesus olhando para nós e nós se arrependendo. Isso faz com que aconteça o que aconteceu na vida de Pedro. Pedro, um dia, Jesus, depois de morto e ressuscitado, mandou dizer o seguinte: diga aos meus irmãos e diga a Pedro que eu vou diante deles para a Galileia. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, chama Pedro, porque Pedro tá meio, ele andou meio fugido por aí, já chorou bastante, mas eu quero ter um particular
particular com ele. Ou seja, a vantagem é de que Jesus olhando para Pedro, Jesus olhando para Pedro, Pedro se arrependeu. Irmão, o que faz a gente, qual é a nossa condição real hoje? Aonde nós estamos? Quando nós começamos a andar para longe de Jesus, nós começamos a mentir, por exemplo. Irmão, que é uma coisa tão fácil de entrar na vida. Pedro, a primeira coisa que ele fez, não se identifica, e a mentira já começou. Que isso? Você está maluca, mulher? Eu não conheço esse homem, irmão. Começou a mentir deslavadamente. Quando o homem e a mulher ficam longe de Jesus, a primeira coisa que começa a entrar, chama a filha de Satanás. A filha de Satanás entra na vida da gente, irmão. Se a gente não ficar perto de Jesus, a filha de Satanás entra. Sabe como é que ela chama? A mentira. A Bíblia diz que Satanás é pai da mentira. E a primeira coisa que chega para fazer companhia na vida de quem se afasta de Jesus é a mentira. E quando a mentira entra, Satanás fala: você já ficou com a minha filha? Eu vou ficar também. Irmão, o diabo não perde a oportunidade. Aí você fala: que isso? Eu não quero você não, você é chifrudo. Não, se eu sou chifrudo, mas você aceitou a minha filha. Quem aceita a minha filha, aceita a minha companhia. E aí a pessoa começa a viver, não na companhia de Jesus, mas na companhia do diabo, irmão. Eu não quero que você fique chateado com isso, mas isso é uma realidade. A gente se afasta, Pedro se afastou de Jesus e já começou a entrar o problema. Até que ele estava perto de Jesus, ele tinha força para arrancar da espada e cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Quando ele se afastou de Jesus, a primeira coisa que ele começou foi o quê? Mentir. Eu não conheço. Não sou. Não conheço, não vi, né? E, irmão, essa é a primeira das coisas que começa a entrar na vida da gente. Eu poderia, dentro desse texto, o Senhor começou a me dar algumas coisas interessantes, porque dentro desse texto, você poderia parafrasear a nossa vida. O que é que nós estamos fazendo? Se quando nos afastamos do Senhor, então começa a acontecer coisas horríveis na nossa vida. As coisas horríveis começam a acontecer na nossa vida. A gente mente, a gente deixa de fazer o que precisa fazer, a gente deixa de cumprir com os compromissos, a gente passa a ser uma pessoa completamente, ao invés de buscar o que é direito, a gente começa a buscar o que é tudo torto. A primeira coisa que aconteceu na vida de Pedro não foi a mentira. Ele primeiro se assentou na roda dos incrédulos. Você percebeu isso? Eu não estou aqui por ordem, não. É que o Espírito Santo foi me dando uns negócios. Falando, a primeira coisa, ele começou a andar longe, começou a ficar por longe. A primeira coisa que ele foi aonde? Assentou-se na roda dos incrédulos, na roda dos escarnecedores. Acontece isso na vida do crente, irmão. O crente começa a andar longe de Jesus, ele não ora mais, ele não busca mais. A gente fala, vem para oração, e ele não liga, ele não dá a mínima. Pastor, a igreja não tem mais oração. Tem, se você orar, tem oração, porque a igreja é você, e você pode orar de madrugada, você tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você pode orar o dia que você quiser, a hora que você quiser, e se você orar na igreja, tem oração, porque você é a igreja de Deus. Mas o que acontece? Quando o Espírito Santo fala, vem orar, você fala, eu estou cansado, e você começa então a distanciar. Aí, irmão, essa distância começa a dar lugar para outras coisas, não é? Às vezes a pessoa não vem um dia na oração, mas ele vai para o churrasco onde tem, ele vai para o jogo de futebol onde tem, ele corre para tudo quanto é lugar, e ele diz, estou aqui, o que é para chutar uma bolinha? Estou junto. Se é para bater um papo furado, estou junto. Se é para conversar 3 horas furada, eu estou junto. Mas para buscar a presença do Senhor por meia hora, 40 minutos, eu não tenho palavra. Tem gente que fofoca da vida dos outros 3, 4 horas sentado numa esquina, sentado numa calçada, fofocando da vida dos outros e falando da vida dos outros, mas não tem coragem de ajoelhar diante do Rei dos Reis e falar com ele pelo menos 15, 20 minutos. E o que você acha que é isso, irmão? É seguir Jesus de longe. E aí a gente pergunta, irmão, eu sou crente, irmão, eu sou membro da Madureira, congrego lá com o pastor Roberto, eu sou de lá. Irmão, isso não é tudo, porque vai chegar uma hora que você fala, eu nem sei mais aonde eu estou. É o que aconteceu com Pedro. Pedro assentou
e começou a bater papo naquilo que não interessava. E de repente ele já entrou no mesmo espírito da roda, o espírito da confusão, o espírito da miséria, o espírito da mentira, começou a dominar a vida de Pedro. E Pedro foi por ali afora e negou o Senhor Jesus. E Jesus, irmão, nós não podemos negar o Senhor Jesus. É por isso que a gente não pode andar longe de Jesus. Ainda que as nossas vidas não sejam 100% melhor do que ninguém, mas nós precisamos falar: Jesus, eu não presto, mas estou aqui. Eu não sou o que o Senhor talvez esperava que eu fosse, mas eu quero ficar aqui aos pés do Senhor. Eu sou a mulher do fluxo de sangue que não podia estar aqui, mas eu quero ficar aqui porque eu preciso tocar no Senhor. Olha, eu sou o cego que não podia gritar porque o povo não quer que eu grito, mas eu preciso gritar porque eu preciso de um milagre do Senhor. Aleluia, não é simplesmente, eu não posso, eu não tenho, irmão, mas é porque eu não sou que nem, não, a gente pode ser o cego que não podia gritar, a mulher que não podia entrar, você pode ser aquele homem da mão mirrada que não podia estar, porque lá dentro da sinagoga só entravam os perfeitos, mas irmão, aquele homem entrou talvez com a mãozinha escondida, porque ele tinha uma mão mirrada, e ele entrou escondidinho na sinagoga, e Jesus falando, e chegou uma hora que Jesus falou: você da onde? Ele estava no cantinho escondido, vem para o meio. Eu acho que ele pensou: estou morto, porque na sinagoga não podia entrar pessoas com defeito, e ele tinha uma mão mirrada, e Jesus falou: estende a tua mão. Eu não sei o que ele pensou, falou: tô frito, eu tô morto. Mas a Bíblia diz que quando ele estendeu a mão, a sua mão se tornou boa como a outra mão. Irmão, não importa, às vezes você tem defeito, mas você tem que entrar onde Jesus está, aproximar dele é o que vai trazer. E aí, irmão, os olhos de Jesus na gente, e a gente se arrependendo, buscando e ficar perto de Jesus, é a solução para a nossa vitória. Mas quando nós andamos longe, quando nós nos afastamos do Senhor, poderá acontecer coisas ruins na nossa vida. Quantos têm perdido a sua vida espiritual? Quantos têm perdido a sua vida porque se afastou do Senhor? Longe de Jesus acontece tudo. Você não tem força. Quantos estão sem força? Não reagem. Não tem reação. Estão assentados numa roda em que poderíamos dizer, a Bíblia diz que é uma situação em que a gente não consegue trazer salinidade. Você reparou isso? Quando você está perto de Jesus, as pessoas te respeitam. Quando você está longe de Jesus, as pessoas não te consideram. Porque a presença de Jesus na sua vida é o que faz a diferença. É o que vai fazer a diferença. Jesus falou: vocês precisam ser o sal da terra, fazer a diferença. E o que acontece quando a gente anda longe? A gente vai perdendo. Porque, irmão, sabor é só quando está perto. Quando a gente vai ficando longe, vai perdendo o sabor. Vai perdendo. A nossa luz, Jesus falou: vocês têm que ser a luz do mundo. Mas nós não temos energia própria. Não vai ficar pregando energia que nem muita gente prega aí, não. Mas você não tem poder próprio. A nossa luz só é acendida porque nós rebrilhamos, nós somos o brilho da glória de Jesus. Quando a gente vai se afastando, a nossa luz vai o quê? Perdendo o brilho, vai se apagando. Você que era de 200 volts, quando você vê, está aparecendo aquelas de quarta, não é? Tem uns que estão, né? A gente vai indo para trás, quando vê só tem aquela coisinha vermelhinha assim, e fica lá apagadinha, e quando fica apagado, porque muitos já se apagaram de vez, e quando você procura não acha, é uma escuridão só onde ele está. Por quê? Porque se afastou do Senhor Jesus, porque não consegue
iluminar o ambiente em que vive, trazer sabor ao ambiente em que está. Famílias inteiras estão se perdendo porque maridos ou mulher se perdeu, ficou andando longe de Jesus e perdeu a luz e não consegue mais agora trazer iluminação para casa. Tem uma família que eu estou acompanhando na oração e dizendo: Senhor Jesus, não é possível, mas é que o pai começou a se apagar, foi se afastando, e a luz começou a se apagar, e a família dele começou a ficar no escuro, e agora a família toda está no escuro, e eu fico falando: Jesus, mas não é possível. Eu estou pedindo que este ano eu estou orando pelas causas impossíveis. Eu quero que Jesus ressuscite os mortos. Eu falei: Jesus, se o Senhor disse que lá do vale de ossos secos o Senhor fez um grande exército, por que um camarada morto desse não pode ressuscitar espiritualmente? Eu estou clamando ao Senhor e estou dizendo: Senhor, eu quero ver esta pessoa de pé, salva de novo, porque a família inteira está se perdendo. Por quê? Porque ele se afastou, irmão. Quando a gente começa a se afastar, as misérias começam a aparecer. É prostituição em casa. Irmão, eu estou acompanhando algumas famílias. A prostituição entrou, o problema entrou, a dificuldade entrou, muita aflição em casa. Por quê? Porque a gente se afastou, irmão, porque Pedro estava seguindo Jesus de longe. Às vezes nós temos até a carteirinha de membro, às vezes nós somos até, nós temos, e Jesus? Não, Jesus está longe, e isso vai fazer com que a gente perca a identidade. A nossa identidade é o que justamente esse pessoal viu na vida de Pedro, até que ele não tinha negado o Senhor. Você é dele, você parece com ele, a sua fala denuncia, você é do mesmo lugar dele, e ele diz: não sou, porque a distância, irmão, isso acontece na nossa vida. Quando alguém fala: escuta, você é crente, fala: então eu vou na igreja acompanhando a minha mãe. Você está negando o que você é, você está negando a sua identidade. Às vezes você fala: então pastor, eu não tenho jeito a minha família não tem jeito. É porque você talvez porque nós precisamos iluminar. Eu não quero ofender ninguém, eu só quero dizer que a gente precisa aprender com essa palavra e dizer: Senhor, eu preciso ficar mais perto, porque é perto do Senhor que eu vou conseguir iluminar a minha família, é perto do Senhor que eu vou conseguir contagiar o ambiente em que eu vivo, é perto do Senhor que eu vou conseguir sobreviver neste mundo e vencer todas as barreiras. Meus amados irmãos, eu podia perguntar: onde é que nós estamos? Qual roda nós estamos sentados? E se eu falasse tudo que o Senhor Jesus falou no meu coração, talvez você assustaria. Às vezes o crente é crente, estava seguindo Jesus, já foi até batizado com o Espírito Santo, mas arrumou um namorado, e por causa do namorado começa a seguir Jesus de longe. E quando vê, aquele relacionamento é um relacionamento ruim, é um relacionamento que destrói. Quando você vê que o seu relacionamento está destruindo a sua comunhão com Jesus, não é de Deus, não é? Às vezes aparece. Jesus me falou uns negócios nessas áreas. Não é só namoro, não. Tem casado também. Porque às vezes começa a seguir Jesus de longe e começa a aparecer dentro de casa desejos espúrios, desejos que não era para aparecer dentro de casa. Começa a aparecer coisas dentro de casa, porque começou a seguir Jesus de longe. Irmão, quando Jesus está, o diabo sai. Quando Jesus chega, a maldição desaparece. Ah, pastor, sou tentado. É tentado. Mas Jesus fala: você não vai ser tentado mais do que você pode suportar. Antes, com a tentação, a graça vem. Então você vai vencer, porque você está perto de Jesus. Mas as pessoas vão ficando longe e começa a surgir pensamentos, começa a surgir setas malignas, começa a surgir dentro das famílias problemas entre casais, as coisas começam a se complicar e a gente fala: mas por que será? Comigo, justo comigo? Aí eu perguntaria: quanto tempo faz que você não tira um tempo de oração?
Esses dias falam, comigo, pastor, acha justo comigo? Não. É com qualquer um. É com qualquer um. Pedro era o Pedro, irmão. Pedro era o cara. Pedro era o cara. Pedro foi aquele que estava no Monte da Transfiguração e falou, Jesus, era bom nós ficar aqui, vamos fazer 3 cabaninhas, um para Moisés, um para o Senhor, outra para Elias, vamos ficar aqui. Irmão, ele foi um dos 3 que subiu ao Monte da Transfiguração e viu Jesus ser transfigurado. Pedro era o cara, irmão. A gente mete o pau nele, mas ele era destemido, trabalhador, fiel, amante de Jesus. Não, ele falou, não, senhor, eu vou nem que for morrer com o senhor, estou aqui junto. Mas aí, irmão, a distância, fala, pastor, eu já fiz tanta coisa na igreja. Eu sei que você fez. Eu tenho orado por muita gente. Fala, Jesus, essa pessoa trabalhou tanto na igreja, produziu tanto na igreja, mas começa a andar, começa a se afastar, e quando vê, Jesus, começa a andar e acompanhar Jesus de longe, aí começa a entrar entre ele e Jesus um monte de porcaria. Você entendeu, irmão? Se eu falar tudo aqui, talvez você se assuste. Eu não quero assustar. Eu só quero que você pense. Vamos pegar a experiência de Pedro e vamos ficar mais perto do Senhor. O que é que eu preciso para ficar mais perto do Senhor? Ainda que perto de Jesus tenha mais pressão. Porque hoje, irmão, eu não quero ofender ninguém, mas nós estamos partindo para uma geração de crente, que não quer compromisso. Não quer compromisso. Não quer compromisso. Não, pastor, eu quero ir na igreja, ouvir a palavra, me alimentar, mas é só isso. Eu quero estar tranquilo, eu quero cuidar da minha vida. E muitos ainda dizem, é porque eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho a minha maneira de pensar. Esse dia eu conversei com uma pessoa, então, pastor, eu estou servindo a Deus em casa, eu tenho minha maneira de pensar. Então, não quer compromisso. Vai ter culto? Não é comigo. Vai ter oração? Não é comigo. Não é comigo. Vai ter ensino? Não é comigo. Vai ter escola dominical? Também não é comigo. Então, o que? Aí depois, então, eu não sei por que está acontecendo. Sabe sim. Sabe sim. Eu não sei por quê. Sabe sim. Porque ninguém é tão ingênuo, não. Sabe, você começou a seguir Jesus de longe. Assuma um compromisso de ficar perto. Você vai ver só. Quanto mais perto de Jesus, mais pressão. Eu estou pregando o evangelho real, irmão. Não vou ficar perto de Jesus, você vai ficar uma belezinha, não vai ter nenhum probleminha. Não, perto de Jesus é mais pressão. Porque quanto mais perto de Jesus, mais o diabo quer te arrancar da cruz, quer te tirar de lá. Mas só que perto de Jesus, você nunca vai... Porque a Bíblia diz que Jesus atrai a ele. Você tem um imã entre você e Jesus que lhe segura a Cristo. A Bíblia diz, eu atrairei. Nós cantamos o hino do Nani, né, que diz... Para Jesus nos atrai o meu coração. Quando nós perto de Jesus, temos um imã. E o inimigo vem e tenta arrancar você. Você está ligado, você é a parte negativa do imã. Você já viu que o imã, uma parte ele espua, né? Mas a parte negativa gruda. O que é isso quer dizer? Irmão, você é o negativo, Jesus é o positivo e você gruda. Então o inimigo vem, tenta, mas você está ligado em Jesus e ninguém consegue te arrancar. Tem pressão? Tem. Pega um imã e faz isso. Você vai ver a pressão que tem perto de um imã. Chega até fazer, se você pegar um imã grande, você precisa fazer força para ele dar o negativo, mas uma coisa é certa, tem pressão, mas se você estiver ligado, ninguém vai tirar você desse contato, dessa comunhão com Jesus. E aí, irmão, aí ligadinho com Jesus, não tem demônio que lhe arranque, e você vai ser vitorioso, a sua vida vai ser melhor.